Pessoal da Amada Igreja, com a parte do Senhor, amém? Amém. Podem se assentar, amém? Motivo de muita alegria, nesta noite nós estarmos juntos aqui para celebrarmos o nome do Senhor. E eu creio, sinceramente, se o culto ele terminasse aqui neste momento, quem estava atento, quem está atento e prestando atenção naquilo que Deus tem falado para a gente, já saiu daqui, já está edificado bastante, amém? E eu gostaria de perguntar de vocês, e quem está feliz de estar aqui nesta noite, dê um glória a Deus bem alto, mas bem alto mesmo. Aleluia, amém? Sabe, irmãos, a palavra de Deus diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? E essa palavra, ela é uma realidade. Amém? Assim como o Gel disse que ele está aqui, não sabe de que forma, mas muito alegre, irmãos. É assim que nós temos que estar todos os dias, irmão, na casa do Senhor. Aleluia, Deus. Irmãos, onde Jesus mora, existe alegria. Amém? Não há tristeza, irmãos. Aflições, dificuldades, elas vão vir. Mas Deus nunca disse que não teria. Amém? Nós temos que crer, nós temos que ter fé que Deus ele está conosco, Deus ele está ao nosso lado todos os dias, irmãos. Deus ele está conosco. Amém? Eu convido vocês a abrir nossas Bíblias e abrir no livro de Juízes, capítulo 6. Vamos falar de um jovem, de um homem hoje. Amém? Que vocês possam neste momento fechar os olhos de vocês, os olhos carnais e os olhos espirituais de vocês. Deus tem para falar com cada um de nós. Amém? Não espere nada de mim, irmãos. Irmãos, eu sou pó, eu sou cinza, irmãos. Eu não sou nada diante de Deus. Amém, irmãos? Assim como esse jovem também não era nada, ou ele pensava não ser nada, assim também somos nós no dia de Deus. Nós não somos nada. Juízes capítulo 6, versículo 1. Como o pastor falou já, eu sou apenas o porta-voz do Senhor nesta noite. Amém? Que vocês possam realmente abrir os olhos espirituais, os ouvidos também, que possam estar atentos para aquilo que Deus tem para falar com vocês nesta noite. Juízes capítulo 6, versículo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: porém, os filhos de Israel fizeram mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas, os montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a casa. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amém? Agora eu vou ir lá para o versículo 36. Juízes 6, 36 diz assim: disse Gideão a Deus: se há de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira, estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então conhecereis que há de livrar Israel por minha mão, como tem dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira,
se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que o velo haja secura, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Amém, irmãos? Como vocês já notaram, o homem, o jovem de quem nós vamos falar nesta noite é Gideão. Amém? Os irmãos me conhecem e não sabem que eu não sou muito de falar. Amém? Mas aquilo que Deus me usar para falar, irmãos, eu vou falar. Amém? Porque eu sou somente o porta-voz dele. E Deus, ele quer falar com você nessa noite. Amém? Assim como foi falado, ainda há esperança. Amém? Ainda há esperança de Deus falar com você, de você vir até Deus. Amém? Se você não der o passo, não tem como você ser abençoado. Amém? Você tem que se dispor. Amém? Como foi falado, nós já somos mais que vencedores. As bênçãos celestiais já são nossas. Mas me diga quantas vezes você tem estendido as suas mãos para receber a bênção do Senhor. Quantas vezes você tem se colocado na posição para receber aquilo que Deus tem preparado para você. Amém? Eu preparei um pequeno esboço aqui e eu irei me direcionar através dele. Diz assim: depois de 40 anos de sossego, Israel, por causa dos midianitas, estava sob grande opressão. Eles destruíram suas propriedades de tal forma que nem ovelhas, nem bois, nem jumentos foram deixados para eles. Aqui em Juízes 6,4. Contudo, todas essas calamidades não aconteceram acidentalmente. Amém? Tudo isso que estava acontecendo com Israel naquele determinado momento, ele não estava acontecendo se acontecer por ter que acontecer. Amém? Tinha um motivo, tinha uma razão. Amém? E está aqui no versículo 1 que diz assim, ó: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Amém? Então, o povo de Israel, os filhos de Israel, fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Por isso, naquele momento que eles estavam ali, eles estavam padecendo pelos midianitas, pelos amalequitas e pelos determinados povos que estavam atacando naquele momento. E aqueles povos atacavam ele de uma tal forma que não deixavam nada. Eles não deixavam, como diz aqui no verso 4, não deixavam ovelhas, não deixavam bois e não deixavam jumentos. Eles não deixavam nada, irmãos. Sabe por quê? Porque o inimigo ele vem somente para destruir. Ele não vem para querer trazer algo bom para você. Ele pode lhe enganar, ele pode mascarar as coisas. Num determinado momento, ele vai mostrar a sua cara, ele vai mostrar que ele só vem para destruir a sua vida. E muitas das vezes nós estamos com nossos olhos fechados, nós estamos com nossos ouvidos tampados e não ouvimos aquilo que Deus tem falado conosco. Amém? Nós temos o culto da vitória aqui, nós temos o culto da família, nós temos EBD, nós temos consagração. E quantas das vezes nós temos nos colocado à disposição de Deus para vir aqui receber aquilo que Ele tem para nós? Quantas vezes nós temos ficado na nossa casa para assistir a novela, para assistir o futebol, para assistir um seriado, para assistir um filme? Quantas vezes nós temos escolhido justamente o horário do culto para ir fazer? Amém? Muitas vezes a gente acaba trazendo uma maldição para a nossa vida. A gente manda uma mensagem do pastor, para a pastora: pastor, hoje eu estou doente, eu não vou vir para o culto. E às vezes nós estamos realmente doentes, mas às vezes nós não queremos receber a nossa bênção, a gente não quer receber a nossa cura. Quando nós estamos lá na nossa casa, nós nos dispomos a andar da cozinha para a sala, da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto, e assim por diante, para pegar um celular, para pegar a TV, mas nós não nos dispomos a nos vestir e vir para a casa do Senhor. Deus, Ele não quer isso de nós. Deus, Ele quer ser o centro da nossa vida. Deus, Ele é o centro, mas muitas das vezes nós não temos deixado com que Deus venha ser o centro da nossa vida. Amém? Então, a razão pela qual os filhos de Israel estavam padecendo ali
era porque eles fizeram algo que parecia mal ao Senhor. Amém? Juízes 6,6 diz assim: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Como resultado da opressão, eles clamaram ao Senhor. Quando eles se viram ali na dificuldade, quando eles viram que ele não tinha mais saída para eles, eles clamaram ao Senhor. Por opressão deles, os israelitas clamaram ao Senhor. Novamente, esta não foi a primeira vez que eles agiram assim. Na verdade, embora muitas vezes eles fizeram o que era mal aos olhos de Deus, adoraram falsos deuses quando as calamidades começaram e eles começaram a atacar. Então eles voltaram e procuraram a Deus. Irmãos, isso não tem que acontecer conosco. Naquele momento ali que eles estavam sendo atacados, que eles estavam perdendo tudo, eles fizeram isso, clamaram ao Senhor. Eles reconheceram que tinham que voltar aos pés do Senhor. Amém, irmãos? E assim temos que ser conosco. Nós temos que reconhecer todos os dias. Nós não temos que esperar vir uma dificuldade na nossa vida. Nós não precisamos disso. Nós temos que entender que todos os dias é dia de adorar o Senhor, irmãos. Que todo dia é dia de colocar Deus em primeiro lugar. Então nós nos levantamos para ir trabalhar, para ir para a escola, para ir fazer algo, irmãos. Deus, ele tem que ser o centro da nossa vida. Deus tem que estar em primeiro lugar. Não é somente quando a dificuldade vem, irmãos, que nós temos que procurar o Senhor. As pessoas hoje em dia estão somente procurando ao Senhor porque está vindo uma dificuldade, uma tribulação. Aí vem aqui para a casa do Senhor, só pensa e depois vai embora. Irmão, não funciona assim. Não funciona dessa forma. Deus, ele tem algo muito maior para nossas vidas. Se nós permanecermos fiéis a Ele, se nós permanecermos com Ele, Deus, ele vai honrar nossa fidelidade a Ele. Juízes 7:10 diz assim, do 7 ao 10 diz assim: e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que eles disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós e a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, mas não destes ouvido a minha voz. Como resposta ao chamado de Israel, Deus mandou um profeta, que deu a eles sua palavra, os reprovando pelo que tinha feito. Depois de Deus enviar um profeta reprovando Israel, seu segundo passo foi aproximar um homem chamado Gideão. Amém? Então Deus, em resposta do clamor ali do povo de Israel, ele envia um profeta, amém? Para falar da palavra dele e para falar para o povo que Deus reprovava tudo aquilo que eles vinham fazendo, amém? Adorando a outros deuses, fazendo as coisas que não agradavam ao Senhor. E um segundo passo que Deus ele fez aproximar um homem chamado Gideão. Amém? Juízes capítulo 6, versículo 11 e 12 diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho. Joás, a bezerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para os salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Veja como Deus, através deste saudou o Gideão. Ele o chamou de homem valoroso. E mesmo assim, Gideão era apenas um pobre homem que debulhava o trigo para esconder-lhe dos midianitas. Contudo, para Deus ele era um homem valoroso, um homem que acreditava e seguia a Deus, executando obedientemente tudo o que ele ordenava fazer. Amém?
Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, a bezerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Amém? Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar era o local onde eles amassavam ali as uvas. Escondido. Gideão estava ali escondido, malhando trigo, porque para ele estar escondido dos midianitas, para os midianitas não o vissem, não é verdade? E não quisessem tomar aquilo que ele estava fazendo ali para a sua família, para ele com o trigo. Amém? E Gideão estava ali escondido, e o anjo apareceu ali naquele local e falou com ele. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Amém? Deus, Ele reconhece, Deus, Ele sabe quem nós somos. Às vezes nós mesmos dizemos que nós somos o menor. Amém? Mas a palavra de Deus diz que o menor virá ser 1000 e o maior virá ser 100. Amém? Então Deus, Ele quer abençoar você, Deus, Ele quer usar você. Mas quantos de nós nos temos nos colocado à disposição de Deus para Deus nos usar? Amém? Deus, Ele conhece, Deus, Ele sabe aquilo que Ele tem para nossas vidas. Deus, Ele conhece os dons que tem na nossa vida. E muitas das vezes nós também sabemos o que Deus tem para fazer através da nossa vida, para ganhar as pessoas para Ele. E muitas das vezes nós nos escondemos, nós não queremos fazer aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. E Gideão, ele estava ali, Deus, Ele fala através do anjo e chama ele de varão valoroso. E assim somos nós somos varões, nós somos mulheres abençoadas por Deus. Amém? Tome posse, irmãos. Amém? Assim como a pastora falou aqui, que nós temos que estar intercedendo, nós temos que estar adorando, temos que estar glorificando. Glorifique ao Senhor. Como o irmão Joel falou, abre a tua boca. Você não vai ser cheio. Se você estiver esperando algo de mim, nada você vai ter. Porque eu não tenho nada para você. Quem tem algo para você é Deus, irmãos. Glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, porque Ele tem o melhor dessa terra para você. No versículo 13 diz assim: mas Gideão lhe respondeu: aí, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito todas as suas maravilhas, e nossos pais nos contaram dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Versículo 14: então o Senhor olhou para ele e disse-lhe: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? Gideão questionou como Deus estava com eles, quando todas essas calamidades caíam sobre eles. Porém, não era Deus que estava com eles, mas eles que não estavam com Deus. Como resposta às questões de Gideão, Deus disse a ele para seguir em frente, garantindo que ele seria o que libertará Israel. Não te enviei, ele disse a ele. Na verdade, era Deus que o enviou. Então, esta missão não era algo que Gideão inventou. Amém, irmãos? Deus, Ele queria usar Gideão. Amém? E ele questiona a Deus por que estava acontecendo tudo aquilo com o povo israelita. Por que estava acontecendo aquelas calamidades, aquelas coisas horríveis? Por que os midianitas, por que os outros povos estavam ali, chegando na terra dos israelitas e tomando tudo deles? Gideão questionou a Deus, e assim muitas das vezes é conosco, irmãos. Nós questionamos a Deus, nós perguntamos: meu Deus, por que está acontecendo comigo? Por que, Deus? Por que está acontecendo? Senhor, eu não estou contigo? Na verdade, não é que Deus não está conosco, mas somos nós. Nós temos dado lugar a outras coisas, quando o lugar é de Deus. Amém? Gideão questionou ali ao Senhor por que estava acontecendo. Mas Gideão, ele sabia que na sua própria casa, seu pai tinha um altar
coisas, nós estamos vendo as coisas e nós fechamos os nossos olhos e não queremos enxergar que nós estamos errados. Nós preferimos apontar o dedo e dizer: ah, é fulano, ah, é ciclano, ah, o pastor me magoou quando ele levou aquela palavra. Irmãos, todos nós somos servos. Aqui, hoje de manhã, o pastor falou: nós estamos no mesmo patamar, nós estamos no mesmo caminho do Senhor. Amém? Nós não somos diferentes de ninguém aqui, nós somos servos. Amém, irmãos? Então, aquelas coisas horríveis que aconteciam ali com Gideão e o povo israelita tinham um motivo. Eles adoravam a outros deuses. Eles tinham dado lugar a outros seres que nem existiam, que era de Deus o lugar. Como resposta às questões de Gideão, Deus disse a ele para seguir em frente, garantindo que ele seria o que libertará Israel. Não te enviei eu? Ele disse a ele: na verdade, era Deus que o enviou. Esta missão não era algo que Gideão. Amém? Gideão não estava inventando aquilo para ser o bambambam. Gideão não estava inventando aquilo para querer ser alguém reconhecido ou algo do tipo. Mas verdadeiramente era Deus que estava enviando Gideão naquele momento. Era Deus que estava falando com Gideão naquele momento. E Deus tinha falado. Nós temos escutado aquilo que Deus tem para falar conosco. Que lugar nós temos dado para Deus? Amém, irmãos? Deus tem enviado nós a falarmos para as pessoas. Aleluia, Deus. Na sua escola, na sua casa, você é a luz, você é o sal. Você tem salgado na sua casa? Você tem sido luz na sua casa? No seu trabalho, na sua escola? Quem é que você tem? Deus, Ele quer nos enviar a muitos lugares. Deus, Ele quer nos abençoar grandemente. O pastor falou aqui: quem investir em algo, invista na área da tecnologia. Irmãos, é verdade. Se você for ver hoje em dia, tudo está em volta da tecnologia. Está em volta da tecnologia, irmãos. E eu quero dizer algo para você: invista. É algo bom. É como foi falado também hoje de manhã aqui. A internet está aí. Está aí para te ajudar. Dá para fazer muitas coisas. Mas o melhor da internet, sabe quem é que tira? É você mesmo. Assim como tem muitas coisas boas, coisas edificantes, coisas que vão lhe levar mais para perto de Deus, louvores, mas também existem muitas coisas diabólicas, irmãos. Sabe quando você passa ali 40 minutos assistindo um episódio, um seriado? Quando você passa ali a noite toda, madrugou assistindo um seriado para terminar uma temporada, ou então para assistir um filme que acabou de lançar na determinada plataforma. Irmãos, que lugar nós temos dado para Deus? Será se você estaria disposto a dar o mesmo tempo que você dá para o Facebook, o mesmo tempo que você dá para a Netflix, esse mesmo tempo que você gasta nessas determinadas coisas? Será se nós estaremos dispostos a dar para Deus também? Irmãos, se nós dedicarmos um pouquinho do nosso tempo verdadeiramente, irmão, você iria ver quão grande maravilha Deus teria para fazer na nossa vida, através da nossa vida. Meus irmãos, através da sua vida, muitas almas vão se reconciliar ao Senhor, muitas almas vão aceitar o Senhor. Quando você está na escola, você tem a oportunidade de falar do Senhor para uma pessoa, irmãos, não perca essa oportunidade. Talvez seja aquela pessoa que esteja faltando escutar a palavra do Senhor através de você. Porque a palavra de Deus, ela vai toda pessoa, todo ser dessa terra precisará ouvir do Senhor. E talvez seja você que irá levar a palavra de Deus para alguém. Amém, irmãos? No versículo 15 diz
16 diz assim: e ele lhe disse: meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. As pessoas facilmente seguem alguém que já está em uma posição, tal como um rei, como um general, ou um presidente. Mas quem seguirá a Gideão? Porém, Deus mais uma vez garantiu que estaria com ele. Amém? E ele lhe disse: ai Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais e eu menor na casa de meu pai. Muitas das vezes nós nos colocamos dessa forma, como menor, como não vai dar certo, eu não sei falar. O pastor mesmo aqui sempre fala, é o nosso exemplo, é gago, queria ficar só lá na porta, não é verdade, pastor? Só lá na porta, coisa bonita, na verdade. Nós, conhecedores da palavra, queremos ficar só na porta, queremos ficar só no banco. Gideão falou aqui, a família dele era a mais pobre em Manassés, e ele era o menor na casa do pai dele. Muitas das vezes nós nos temos colocado lá embaixo nós nos temos nos colocado, mas nós não entendemos o quão grande é as coisas. Nós não entendemos o quão grande nós nos podemos nos tornar através de Deus. Nós preferimos falar que nós não somos nada, que nós não sabemos falar, que nós não sabemos falar que Jesus salva, que Jesus vai voltar e fazer como Jonas fez ali quando ele chegou na cidade de Nínive, que ele falava para o povo se converter, ou então eles iriam morrer e iriam para o inferno. Será que é isso que nós temos que escutar hoje também? Aquele povo de Nínive estava ali, padecendo, sofrendo, morrendo, pecando contra Deus, mas não sabia voltar para os caminhos do Senhor. Precisou Jonas ir ali e falar, para eles se reconciliar enquanto havia tempo. Será que é isso que nós precisamos ouvir todos os dias? Será que nós precisamos todo dia ouvir isso para nós? Não, irmãos. Nós temos que conhecer a palavra do Senhor todos os dias, irmãos. O pastor não tem que ficar pregando para nós, irmãos. O culto, aqui a casa do Senhor, o templo do Senhor, é para nós adorarmos ao Senhor, irmãos. É para nós celebrarmos o Senhor, irmãos. Do diácono, do auxiliar, do pastor, irmãos. Nós temos que dar lugar para ser usado pelo Senhor, irmãos. Nós temos que dar lugar para o Senhor. Nós não temos que fazer como Gideão fez neste pequeno momento aqui, pensando que ele era o menor, irmãos. Nós somos o maior. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem, irmãos. Deus, Ele está com nossa vida. Nós temos que abrir nossos olhos, abrir nosso coração, abrir a nossa mente, irmãos, porque nós temos fechado tudo isso e nós não estamos entendendo aquilo que Deus tem para nossas vidas. Depois de tudo isso, depois de ali o anjo falar com ele, depois de Gideão ter visto Deus falar com ele, ele ainda tinha dúvida. Juízes 6, 17 ao 24 diz assim: e ele lhe disse: se agora tenho achado, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. Então, e entrou Gideão com um cabrito e bolos asmos de uma éfa de farinha. A carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe-os sobre esta penha e veste o caldo
E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne dos bolos ázimos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos ázimos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: Senhor é paz. E ainda até ao dia de hoje está em obra dos abizerritas. É suficiente dizer que antes de pedir um sinal, Gideão sabia a vontade de Deus sobre a situação. Ele não pediu o sinal em ordem de determinar a vontade de Deus. Pelo contrário, ele pediu isto para confirmar que Deus já tinha falado a ele, que portanto era a vontade de Deus. Amém, irmãos? Muitas das vezes nós já sabemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós já sabemos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, mas ainda há dúvidas, ainda há questionamentos. Assim como houve no Gideão, ele tinha dúvidas ainda e ele preparou algo. Amém? E ali ele edificou um altar para o Senhor. Versículo 22. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Ali um altar ao Senhor, e ele chamou: Senhor é paz. Amém? Então aquele altar ali ele edificou ao Senhor e chamou: O Senhor é paz. Nos versículos seguintes, do 25 ao 35, Deus ele continua falando com Gideão, e ele fala a respeito do altar que havia ali na casa de seu pai, a Baal. Amém? E Deus ele manda o destruir e edificar ali algo para ele. Amém? No versículo 36 diz assim: E disse Gideão a Deus: Se há de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e secura sobre toda a terra, então conhecereis que há de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao longo do dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e no orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda fala só esta vez, rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que secura e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura e sobre a terra havia o orvalho. Amém, irmãos? Mais uma vez Gideão faz ali a prova com o Senhor. Ele pega uma lã, um velo, como fala aqui, e ele põe na eira. Imagine como se fosse ali a rua. Você pega um algodão, um velo de ovelha, e você põe ele no meio da rua. E você ora ao Senhor para que ao redor de tudo, do velo ali, da lã, esteja seco e somente a lã esteja molhada. Imagine isso. Imagine chover e só num determinado ponto que você pede ao Senhor molhe e ao redor de tudo esteja seco. Assim Gideão pediu ao Senhor. Gideão pediu ao Senhor para que ele fizesse isso. Ele pegou a lã, colocou na e durante a noite aconteceu isso. A lã estava molhada e ao redor de tudo estava seco. E ele pegou essa lã e espremeu ela. Espremeu ela e encheu uma taça. Encheu uma taça ali de orvalho. O orvalho
é aquela neblina, aquela noite, às vezes. Amém, irmãos? E ele espremeu, e aí saiu água ali, saiu o orvalho daquela lã, daquele velo. E Gideão, ainda não satisfeito, fez mais uma vez prova para o Senhor. Ele pediu que fosse ao contrário dessa vez, que ao redor estivesse molhado, mas a lã estivesse seca. E assim Deus fez. Aleluia, Deus. Ao redor estava molhado, estava com orvalho, e somente a lã estava seca. No versículo 40. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo e sobre toda a terra havia o orvalho. Amém, irmãos? Esta é a palavra que Deus colocou ao meu coração para trazer para vocês nesta noite. Amém? Deus, ele tem algo muito grande para mim e para você. Mas, irmãos, se nós não nos colocarmos à disposição do Senhor, se nós não venhamos a ser a luz, se nós não venhamos a ser o sal em todos os locais por quais nós passamos, fica mais difícil, irmãos. Fica cada vez mais difícil, não fica impossível. Você precisa reconhecer, nós precisamos reconhecer poderoso, que Deus está na nossa vida. Sabe, muitas das vezes nós temos a mania de rotular as coisas, de rotular pecado. Aí eu vou contar só uma mentirinha, aí eu vou só esconder isso do meu irmão e vou ficar por ali. Irmãos, diante de Deus não há distinção de pecado, não há pecadinho, não há pecadão. Irmãos, aquele palavrão que você solta lá na sua casa, irmãos, aquele palavrão que você solta lá no seu trabalho, irmãos, é pecado, irmãos. E sabe, essas pequenas coisas nos afastaram do Senhor, tem nos deixado muito distante do Senhor. Irmãos, nós somos luz, irmãos. Nós somos luz na nossa casa, irmãos. Somos nós que vamos ganhar a nossa família para o Senhor. Aleluia, Deus. Quando eu falo família, irmãos, eu não limito somente ao pai, à mãe e ao irmão. Eu vou é o nosso tio, é a nossa tia, é o nosso primo, é a nossa prima. São almas, irmãos. São almas que precisam do Senhor. E somos nós que vamos ser usados pelo Senhor para levar a palavra do Senhor. Irmãos, que a noite eu não sei como é a sua vida, eu não conheço, eu conheço a minha vida, eu sei o que eu preciso mudar, eu não sou perfeito, o único que é perfeito é Deus, irmãos. Somente Ele, irmãos. Eu sou pecador, assim como também você é. Eu estou buscando ser santo, assim como também você busca ser santo. Aleluia. Ninguém, irmãos. Eu não sou melhor que o pastor, eu não sou melhor que o diácono, eu não sou melhor que você, irmãos. Todos somos iguais diante de Deus. Irmãos, se você tem dúvida a respeito daquilo que Deus tem para falar com você, naquilo que Deus tem essa prova, irmãos. Nós lemos aqui o capítulo 6 quase todo. Nós vimos que Gideão ele fez diversas provas com o Senhor. No capítulo seguinte, no versículo 7, Deus ele põe ali Gideão à frente de um exército muito grande, muito numeroso. Quem visse aquele exército enorme iria se estremecer de medo. Mais de 20 mil pessoas, mais de 25 mil, mais de 30 mil. Imagine um exército desse tamanho para aquele tempo, naquela realidade, eram muitas pessoas. Mas Deus, ele tem escolhido pessoas, irmãos. E Deus ele foi filtrando e ficou somente presentes. Será que nós estamos dentro desses presentes? Será que nós somos os corajosos? Os corajosos não são aqueles que não são medrosos, os corajosos são aqueles medrosos também. Foi falado já aqui na escola bíblica dominical. Irmãos, Deus ele tem algo grande para mim e para você.
não tenha dúvida. Mas se há, irmãos, faça a prova com o Senhor, que Deus ele vai provar, Deus ele é fiel, Deus ele vai mostrar para você quão grandiosas ele tem para fazer através da sua vida, irmãos. Deus ele quer levar você a muitos lugares, irmãos. Mas quantos de nós temos estudado a palavra do Senhor para levar a palavra dele, seja no interior, seja num outro estado, ou seja num outro país? Quantos de nós temos estudado a palavra do Senhor? E quantos de nós também temos buscado conhecimento nesta terra? Porque não é pecado, irmãos. Não é pecado você ter o melhor dessa terra. Muito pelo contrário, é nosso, irmãos. Deus ele preparou, Deus separou, é nosso, irmãos. É você que um dia vai pregar, quem sabe nos Estados Unidos, quem sabe na Inglaterra, quem sabe na Alemanha, quem sabe é você que vai entrar lá na China para pregar a palavra do Senhor. Quem sabe é você que vai entrar na Coreia do Sul, do Norte. Senhor. Será que você tem se esforçado para aprender um outro idioma? Quem sabe? Irmãos, é você que determina isso. É você que busca isso, irmãos. Você quer falar um outro idioma? Você quer levar a palavra do Senhor em um outro país? Você quer pregar a palavra do Senhor? Você quer louvar o Senhor, irmãos? Só depende de você. Aleluia. Eu tenho certeza que o pastor não vai lhe impedir. Eu tenho certeza que o seu pai não vai lhe impedir. Ore, interceda por toda a sua família, porque Deus ele tem algo muito grande para você, assim como ele tinha também para Gideão, assim como ele usou Gideão ali para salvar o povo israelita depois de estar passando por 7 anos. Deus entregou ali o povo durante 7 anos para sofrer nas mãos dos midianitas, dos amalequitas, nos demais povos. Deus entregou, porque aquele povo, ele adorava outros deuses, aquele povo, eles faziam coisas que não agradavam ao Senhor. Irmãos, que nós não venhamos ser como o povo israelita naquele tempo estava sendo, que possamos ser um povo adorador, um povo que celebra o Senhor, um povo que busca o Senhor verdadeiramente, irmãos. Busque verdadeiramente ao Senhor de todo o seu coração, porque Deus ele vai falar grandemente ao seu coração. Deus ele vai usar você, é você que determina, irmãos. Deus ele está de braços abertos para receber cada um de nós, irmãos. Deus ele está disposto a nos usar, mas se nós não nos colocarmos na disposição de Deus, Deus ele nada pode fazer. Deus ele não deu livre-arbítrio. Seja luz, irmãos, seja o sal dessa terra, por onde quer que você venha passar, irmãos, em nome de Jesus. E aqui eu quero agradecer pela